As apresentações do programa Comunicações da Palavra, sexta-feira, 5 de dezembro do ano de 2025. Este é o meu, é o nosso, é o seu. Bem-vindos, programa Comunicações da Palavra, nessa sexta, 19 horas e 55 minutos, marcando a nossa chegada, esse nosso tempo de Comunicações da Palavra. Sexta-feira tem concurso Academia Bíblica. E o nosso lema: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. 19h56, esse nosso tempo do nosso encontro, da nossa conexão, da nossa chegada, da nossa manifestação, aguardando você também no contato conosco nesta noite. E aí, tudo bem com o som hoje? Ontem o som não deu certo, houve um contratempo com o som e nós ficamos sem o som e sem o áudio do destaque evangelístico tão importante que foi apresentado ontem, será então novamente apresentado na próxima quinta-feira, que é a quinta-feira, é a quinta do destaque evangelístico. Sexta nós temos o Evangelho de João e o concurso Academia Bíblica. Estamos na fase de preparação para conhecer os participantes, 20 pessoas, cada uma de uma cidade diferente, para que a gente faça uma harmonização, uma participação dessas pessoas representando as suas cidades. Nós temos já pessoas que se inscreveu de Barretos, aguardando ainda os que querem participar de Barretos. Menciona o seu nome, manda uma mensagem para a gente. Eu quero participar do concurso Academia Bíblica, porque nós estamos organizando e queremos dar um brinde, dar um incentivo para você que vai unir esforços a nós e participar do concurso Academia Bíblica do programa Comunicações da Palavra. 19h57. Daqui a pouco eu vou para as perguntas às 20 horas, as nossas perguntas do capítulo 1, são 16 perguntas. Nós fizemos um apanhado geral no capítulo 1, mostrando os fatos importantes deste capítulo primeiro da Bíblia, do Evangelho de João, trazendo para nós a revelação do Verbo na eternidade, a revelação do Verbo na criação, a revelação do Verbo na redenção, abrangendo todo o Evangelho de João, a partir do versículo 5, todos os capítulos que Deus entregou ao seu servo João para registrar, e tudo quanto ele registrou é suficiente, é necessário, vem da providência, da provisão de uma obra de Deus entregue a nós. Este quarto evangelho, João escreve a partir da menção do primeiro versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele começa a delinear, a falar desse Verbo, até o momento em que ele vai notabilizar, destacar a pessoa do Verbo. E o Verbo se fez carne, no versículo 14, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E João, não o que escreveu, mas o batizador, testificou, falando a respeito da introdução do Verbo no contato para o início do seu ministério público. Ele é introduzido por João, o Batista ou batizador, como queiram alguns. Deus nunca foi visto por ninguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o Deus Filho, mencionado por João,
o grande eu sou. Há várias menções do eu sou de Jesus no Evangelho de João. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Vários eu sou no Evangelho de João, demonstrando quem é Jesus. E aí, agora vocês podem falar para mim? Dá para mim ver? Eu estou tentando. Tá tudo ok com o som hoje? Boa noite. Ah, tá. Eu acho que o som tá bom, né? Tá bem o som aí? Pode marcar, tá com som. Eu creio que tá com som, troquei de aparelho para facilitar, para não ter esse contratempo da questão do som. Ninguém falou nada. Quando não tem som, eles escrevem, tá sem som. Hoje eu não estou vendo nada nesse sentido. Significa que estamos com áudio. Mas lamentável ontem a questão do áudio, porque se você tivesse ideia do que eu falei ontem, da entrada do pecado no mundo, tá ok, irmã Elisa aqui, Ribeirão Preto, falou tá ok. Mas esse contratempo de ontem trouxe uma excelente ideia para mim, no que diz respeito à mensagem de Natal. Eu vou associar o que eu falei ontem na mensagem de Natal, ou mensagem a respeito do nascimento de Jesus. É interessante que nós vamos tratar na semana que vem, o destaque evangelístico da entrada do pecado no mundo. A sutileza, a ardilosidade, sagacidade do tentador com Eva. Interessante. Uma pena que tenha falhado o áudio, mas a semana que vem nós iremos tratar desse assunto da entrada do pecado com todas as observações possíveis que a gente tem para apresentar. 20h02. Eu vou para as questões do capítulo 1. Semana passada nós falamos sobre Natanael, o seu encontro com Jesus e aquele fato mencionado por Cristo que o atingiu como uma flecha que atinge o alvo, levando Natanael a dizer: Rabi, ou mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. É assim que devemos identificar o Salvador, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Rei de Israel, o Salvador, o Messias prometido. O acontecimento de Gênesis capítulo 3 e a realidade do Natal para um fato da deturpação, da corrupção, daquilo que é abominável, que fizeram com o Natal de Jesus. A razão para o Natal de Jesus. Gênesis capítulo 3 estabelece a razão para o Natal. Vamos tratar disso logo, logo. Tudo porque falhou o som ontem. Perguntas do capítulo 1 de João, do Evangelho de João, são perguntas sobre Jesus no Evangelho de João. Quem era o verbo e com quem ele estava no princípio? Quem era o verbo e com quem ele estava no princípio? Quem veio para testemunho e para testificar da luz? Quem veio? A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de quem? Quem trouxe a graça e a verdade? Moisés é aquele através de quem a lei foi dada. E a graça e a verdade vieram por intermédio de quem? Quando perguntaram a João se ele era o Cristo, Elias ou um profeta, o que ele respondeu? Você tem em mente
o que João respondeu? Está no texto do capítulo 1. João dizia que viria alguém após ele que ele não seria ou não é digno de fazer o quê? Vem uma outra pergunta do capítulo 1. Em que lugar João estava batizando? Onde é que ele estava batizando? Todas essas questões, as respostas estão na própria Bíblia, no próprio livro do Evangelho de João, só que no capítulo 1. O que disse João quando viu a Jesus? Aqui é interessante, hein? Ele vê Jesus, ele fala algo. E quando você contempla o que João falou, ouvir Jesus, você não esquece mais, não é? Em forma de que João viu o Espírito descer sobre Jesus. 2 discípulos de João seguiram a Jesus. Qual o nome de um deles? Tem 2, aí você menciona o nome de um deles. Quem ele convidou dizendo que havia achado o Messias? De quem eles eram filhos e qual o nome Jesus deu a ele? Interessante também. Pergunta a 12ª. Jesus quis ir a Galiléia e no caminho encontrou Filipe e o convidou para ser discípulo. De que cidade eram André, Pedro e Filipe? Olha que interessante. Fala sobre a cidade deles. Quem Filipe convidou para ver o mestre e quando ele disse Jesus de Nazaré, filho de José, o que ele disse? Essa pessoa que foi convidada por Filipe para ver Jesus. Quando Jesus viu a Natanael, o que ele disse? Ao Natanael falar de onde Jesus o conhecia, o que Jesus falou? Ele pergunta, de onde você me conhece? E Jesus então falou o quê? Qual foi a reação de Natanael diante da resposta dada por Jesus? E aí termina, são 16 perguntas do capítulo 1 do Evangelho de João. João já nos coloca em contato nesse capítulo 1 com o foco centralizado na pessoa do Senhor Jesus. A pessoa central da Bíblia. Jesus, da revelação do Verbo na eternidade, a revelação na criação. Na eternidade é o versículo 1, capítulo 1. O versículo 2, a revelação do Verbo na criação. Depois, por todo o Evangelho de João, nós temos a revelação do Verbo na redenção. Mas o nosso objetivo é fazer você se apegar ao Evangelho de João. Nós temos perguntas agora do capítulo 2. Deixa eu ver quantas perguntas nós temos no capítulo 2. Capítulo 2 tem só 25 versículos. Nós temos 11 perguntas do capítulo 2. 11 perguntas do capítulo 2. Vamos mandar as perguntas do capítulo 1. Existe uma forma de você responder e enviar para a gente. Tem essa forma, tá? Aliás, existe uma forma pelo celular para você. Tem que baixar no seu celular um caderninho. Aí nesse caderno você poderia então responder. Ou mesmo no WhatsApp você poderia responder. O brinde vai ser mais na questão de participação, tá? Não é esse aqui não, viu? Não é nada disso aqui não. Nós queremos um brinde mais substancial. Eu esqueci de pegar o que eu queria pegar para mostrar para você. Eu acabei esquecendo novamente. Tá aqui, ó. Tem que mexer aqui para pegá-lo. Tá difícil de pegá-lo, mas eu vou fazer um esforço e vou pegar para te mostrar o que nós queremos. Consegui. Pronto. Entende? Desse tipo aqui, nosso desejo é colocar para você, no nosso concurso, esse aqui, para você ter uma ideia, eu ganhei
Lá em 2023 eu ganhei. Está aqui guardado, esse aqui é meu. Tanto é que eu ganhei em 2023, a minha filha ficou doidinha quando foi casar querendo um desse aqui. Ou querendo esse aqui. Eu falei, não, esse aqui eu ganhei de presente. Tá, mas nós queremos, para o concurso, pelo menos um nós já temos para fazer no sorteio. Nós precisamos obter êxito alcançando outros. Tá? Nós vamos, na medida, vou colocá-lo aqui. À medida em que formos alcançando êxito, nós queremos trazer o desejo de ter pelo menos 15 desses aqui. Tá? Vamos ver se a gente consegue pelo menos 15 desse tipo aqui para a gente colocar no nosso concurso Academia Bíblica. Primeiro impossível, depois difícil, então será feito. Estou seguindo a frase do Hudson Taylor. Né? Eu gostei da frase dele, fixou na minha mente. A outra frase também missionária que eu conheci e comecei a exercitá-la é a do Robert Morrison. Trabalharei como se tudo dependesse de mim, orarei como se tudo dependesse de Deus. Gostei também dessa frase dele. Já o Felipe da nossa igreja gosta daquela frase do Guilherme William Carey, minha missão é pregar o Evangelho e meu trabalho é manter essa missão. Do missionário Guilherme William Carey. Tinha um serviço secular, através do trabalho secular, ele mantinha o trabalho da missão de pregar as boas novas do Evangelho. Vamos chegando a 20 horas e 12 minutos. E eu encerro, vamos para essa contemplação ainda de Natanael. Na vida dele, algo marcante dito por Jesus e uma compreensão maravilhosa de quem realmente Jesus é, e Jesus, exatamente o que Natanael expressou, é a verdade da palavra de Deus. Há hoje uma necessidade muito grande de que pessoas saibam quem é Jesus, quem de fato é Jesus. E há várias menções no Evangelho de João, descrevendo o caráter e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Há várias, eu sou, 7 pelo menos, marcantes no Evangelho de João. E a sequência do texto do Evangelho de João é o capítulo 2. E o capítulo 2 é o cenário de um casamento, de uma cerimônia de casamento em que os nubentes convidaram o Senhor Jesus, os seus discípulos, para essa cerimônia de casamento. A mãe de Jesus também foi convidada e eles foram a essa cerimônia de casamento. No capítulo 2 do Evangelho de João, as bodas em Caná da Galileia. Sempre uma cerimônia de casamento é uma cerimônia de casamento. Tem este aspecto tão próprio, peculiar, é um momento impressionantemente diferenciado. Cerimônia de casamento. Quando eu era adolescente, eu me lembro de uma cerimônia de casamento que eu fui. Vou confessar para você, de verdade, deu uma vontade de casar. Senti vontade de casar, dentro daquela cerimônia. Eu não sei você, mas a minha primeira cerimônia de casamento que eu assisti na minha vida, a primeira, nunca antes havia chegado e entrado numa igreja para assistir uma cerimônia de casamento, senão quando estava com 11 anos de idade. Aquilo para mim foi marcante. E o casal está até hoje, com 46 anos de vida conjugal. Moram aqui em Barretos, tá? 46 anos. Primeiro casamento que eu tive o privilégio, a oportunidade de participar. Naquele ano teve um outro, foram 2 casamentos
no mesmo ano, o primeiro em outubro, 20 de outubro, e o casamento, o segundo que eu participei no mês de novembro. Cerimônia de casamento, essas bodas em Caná da Galileia. Agora, o que me chama a atenção é esse convite para Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Que bom que convidaram Jesus. Jesus tem que fazer parte do casamento, da família. Jesus é o único que pode restabelecer a alegria, a satisfação, a suprir as necessidades tão latentes da vida conjugal. E nesse casamento faltou algo que simbolizava a alegria, que foi o vinho. E Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre identificando-o como alguém com poder para maravilhas. O primeiro milagre dele ocorrido nessas bodas em Caná da Galileia. Então, quando alguém te perguntar qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou no seu ministério, nunca se esqueça que o primeiro milagre realizado por Jesus aconteceu numa cerimônia de casamento. As bodas em Caná da Galileia. Algo faltou naquela cerimônia, que era muito importante. Faltou o vinho. E a mãe dele, aliás, faltando o vinho, a mãe de Jesus, versículo 3, lhe disse: não tem vinho. Não é nada agradável uma cerimônia de casamento quando, de repente, tudo que deveria estar em ordem precisa, acontece uma quebra de protocolo, não é? Faltou vinho. E agora? Aí vem o versículo 4. Disse, a mãe falou, não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas o versículo 5, sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam postas ali 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. E aí, na semana que vem, eu quero falar dessa quantidade. Na semana que vem, não. Vai ser na outra semana, antecedendo as nossas férias do programa Comunicações da Palavra, tá? Provavelmente no dia 18 ou 19, eu acho que, se eu não me engano, dia 19 vai ser a nossa conclusão, a nossa parada. Aí eu vou então falar dessa quantidade, dessa medida aqui em almudes, comentar e extrairmos uma lição para nós nesse capítulo 2 aqui, que tem 11 perguntas, e começa a primeira pergunta: ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em que lugar? É difícil quem não saiba o lugar, você vai gravar o lugar. Ali estava a mãe, Jesus, discípulo. O que faltou na festa, né? Que ordem deu Maria aos empregados? Quantas talhas de pedra para a purificação dos judeus tinham as bodas e quanto cabia dentro de cada uma delas? Vamos falar sobre essas medidas sem ser a semana que vem, na outra semana. 20 horas e 20 minutos, nós vamos orar nesse momento e eu desafio você a continuar lendo o Evangelho de João, pelo menos um capítulo por semana, ok? Além dos seus textos de leitura.
Eu estive à tarde visitando o Luiz Antônio Tagle de Andrade. Está recuperando, irmãos, está melhor. Orem por ele. Ele teve vários dias hospitalizado na UTI, depois foi para o quarto, agora está em casa, já faz alguns dias que ele está se recuperando na casa dele. Eu fui lá, li o texto da palavra com ele, oramos, e ele está se recuperando para tornar-se conhecido do nosso pessoal, da nossa igreja, a Igreja Bíblica de Barretos, aguardando a vinda dele. Orem por ele, Luiz Antônio Whittaker de Andrade. Tá? Você vai lembrar desse nome. E também estamos orando pela missionária Angélica, o estado de saúde dela, o conforto, a paz que ela necessita, o refrigério. O esposo dela também, o missionário, o pastor Júlio. Estamos também orando pela Dona Maria Cordeiro, a mãe do Fernando, que é um conhecido meu. Estamos também orando pela Cláudia, a questão da diabetes, fazendo hemodiálise. Ela tem complicações na oscilação da pressão arterial. Tá? Ok. Tem gente chegando atrasada ali, mas está chegando, tá bom. O que mais nós estamos orando? Eu estou sem a minha lista aqui. Onde é que está a minha lista, hein? Está aqui. São esses. Vamos então orar. 2022. Pai bendito, Pai celestial, agradeço a Ti pela condição que vem do Senhor nesta noite. Tudo ok com a transmissão, tudo ok com esse momento nosso, o concurso Academia Bíblica, o Evangelho de João. Deus nos prepare neste Evangelho. João escreveu na inspiração que o Senhor lhe entregou de tantos fatos registrados para que tivéssemos a compreensão nítida, real e verdadeira da pessoa do Senhor Jesus, o Filho bendito do Deus Altíssimo. Louvado e agradecido seja o Senhor, grande é o Senhor. E a Tua palavra seja poderosa em nossas vidas. Oramos também, Deus bendito, que bom rever hoje à tarde Luiz Antônio. Temos orado por ele está melhorando. Temos falado com a família, Deus, em breve queremos crer que tenham a condição de estarem participando conosco no culto da Tua igreja, da Tua casa, Senhor. Oramos para que o Luiz seja fortalecido pelo Senhor, que ele tenha, nesse momento na vida dele, algo muito real acontecendo em todo o seu ser, da ação, do poder e da obra que só o Senhor pode realizar. Também Deus toca no frágil corpo da Dona Maria Cordeiro. Ela padece de uma situação grave, séria na sua vida, e que ela alcance a misericórdia e a graça do Senhor e venha receber a comunicação da palavra do Senhor e o conhecimento de Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Oro pelo Fernando, Deus, que possamos continuar comunicando-lhe as boas novas de salvação. Oro também pela irmã Angélica, missionária, pelo momento mais delicado, mais sério na sua saúde física, porém crendo no agir do Senhor, momento a momento, instante a instante. Oramos pela irmã Cláudia, pela obra do Senhor na vida dela, Pai bendito, dá-lhe melhoras, Senhor. Também a irmã Inês em Ribeirão Preto, certo estamos que no tempo preparado pelo Senhor, nada irá impedir e a cirurgia será feita segundo a Tua vontade, Senhor. Nos submetemos ao Teu agir. Oro pelo nosso final de semana. Domingo teremos
nosso estudo da palavra, que seja um tempo abençoado pelo Senhor. Oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Tenham todos uma ótima noite. Domingo, 19h30, a nossa transmissão pelo Facebook com o estudo da Palavra de Deus na carta de 1 aos Tessalonicenses, quase no finalzinho, capítulo 5, versículos 23 e 24. Tchau, gente. Até domingo na transmissão.